Tem dificuldades em precificar o seu produto ou serviço, você está no lugar certo. Hoje nós vamos aprender de uma forma segura, certo? A precificar o seu produto e o seu serviço. Essa precificação de hoje vai ser baseada no custo e você pode utilizar ela com outro tipo de precificação, como por exemplo, aliada à precificação da concorrência. Você vai fazer um estudo dos seus custos para verificar se o seu preço de venda está te dando uma margem de retorno e, em contrapartida, quando você identificar o seu preço correto de venda, você vai fazer um estudo na região do preço da concorrência e vai verificar se ele está dentro ali de uma condição que te dê o retorno desejado, né? Que é o lucro. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui na tela um procedimento, certo? Em forma de mapa mental, beleza? Bom, galera, aqui todas as informações que nós vamos precisar para fazer esse procedimento: custos, despesas, impostos e o lucro desejado, tá certo? Então, partindo ali da compra do produto ou da hora da prestação de serviço, né, nós vamos diretamente para a parte dos fatores que influenciam esse preço. Eu dividi aqui entre produção e administrativo, porque a produção fica mais voltada para as fábricas, tá certo? E tudo que envolve os custos que envolve a mercadoria até ela ficar disponível para comercialização ali na vitrine da loja. Tudo antes disso a gente caracteriza como custo. Tudo após isso a gente caracteriza como despesa. Pega essa dica aí, beleza? Então vamos lá. Depois de identificar depois de identificar o que seria custo e o que seria despesa, nós vamos agora identificar o que é custo fixo e variável e o que é despesa fixa e variável. Então nós temos como custo variável todos aqueles valores que vão variar de acordo com o aumento ou diminuição da produção, né? A mesma coisa se aplica ao custo fixo. E nós temos como custo fixo todos os custos que não variam de acordo com a produção. Então, não importa quanto você produz, o custo vai ser aquele, certo? Esse seria o custo fixo. E aqui na imagem você pode observar, certo, quais são os principais custos fixos e custos variáveis, certo? Se você não é uma fábrica, você não tem que ficar muito impressionado com isso, certo, gente? Para você que só revende, a gente considera essa etapa aqui, né? Porque o seu custo para quem só revende seria basicamente a aquisição do produto mais os gastos que você teve até você colocar ela lá na sua vitrine, certo? Então, adquirir o produto, custo. Teve algum imposto antecipado ali antes de colocar na vitrine para venda, custo. Teve algum outro gasto de frete antes de colocar ali na vitrine para venda, custo, certo? Chegou na vitrine, dali para frente, você não vai ter mais custo, você vai ter despesas. Beleza, galera? Pega essa outra dica. Então vamos lá. As despesas a gente também vai separar em fixos e variáveis. Tá bom, galera? Não muda muito, certo? O tipo de despesa, de custo para despesa. É aluguel também, certo? É salário de funcionário também. A diferença é que um está atrelado à produção e o outro está atrelado mais à parte administrativa comercial. Beleza? Então, assim, da mesma forma, as despesas fixas, elas não variam de acordo com a venda, né, com a quantidade de vendas. E as despesas variáveis são aquelas despesas que variam de acordo com a quantidade da sua venda, né? Então, ali, se você vendeu 100, você tem uma despesa de 10. Se você vendeu 200, você tem uma despesa de 20. Se você vendeu 300, você tem uma despesa de 25. Veja que não necessariamente ela aumenta correspondentemente, mas ela aumenta. Por que é interessante a gente separar, né, entre despesas e custos fixos e variáveis? Você vai entender por que quando você chegar aqui na parte do gerenciamento. Nessa parte do gerenciamento, você vê qual desses custos e despesas variáveis está impactando diretamente no preço do seu produto, do seu serviço, né?
E aí o que é que você vai fazer? Uma análise, verificar se aquele processo pode ser melhorado, verificar se essa etapa simplesmente pode ser excluída, que em muitos casos acontece, parece que não, mas acontece, e simplesmente você tem ali uma força de barganha melhor. Tá joia? Partindo para a próxima etapa, né, após fazer a identificação dos custos e despesas variáveis, você soma esse montante e os custos e despesas fixas, certo? E aí você tem o total de gastos com aquele produto ou serviço, né? Em cima desses gastos, a gente vai aplicar o markup, certo? Identificou os gastos, vamos ver a referência em porcentagem desses gastos. Vamos atrelar, somar essas porcentagens, o valor do seu lucro desejado e vamos achar o markup, que é o valor que nós vamos aplicar diretamente sobre o custo de aquisição ou o valor, né, da sua hora de serviço, para que você tenha ali o retorno financeiro desejado, né? Aqui em uma situação hipotética, se os seus custos variáveis somassem todos 27,75% e os custos fixos 17% e os impostos 6%, e você almejasse um lucro de 8%, o seu markup seria de 58,75%. E é esse valor que você iria utilizar para incrementar o valor do custo, para que quando você vendesse, aí sim você estaria acobertando todos os seus custos e despesas e estaria tendo o retorno desejado, que seria o seu lucro. Atenção, pessoal, né? Aqui está a fórmula, né? Mas atenção, pessoal, é muito diferente você aplicar simplesmente 58,75% em cima de um valor do que você aumentar aquele valor em 58,75%, certo? Se eu aplicar diretamente 58,75 em cima de um custo de R$100, eu tenho um valor de 158,75. Ao contrário, se eu incrementar um valor em 58,75%, esse valor subiria ali para R$241 em média. Então veja a diferença que é, né, simplesmente essa aplicação do markup em incrementar um custo em 58,75 e simplesmente aplicar a porcentagem de 58,75 sobre o valor. Isso faz muita gente trabalhar abaixo da sua margem e ter um prejuízo, tá certo? Pega aí essa terceira dica e a dica final. Eu espero que vocês gostem, galera. Se você puder, compartilha aí com alguém que esteja precisando, certamente vai ajudar essa pessoa. Segue o canal se puder. Obrigado por ficar até o final e até a próxima.